Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que está em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Peço que você abra sua Bíblia comigo e, ao ler o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo esta exposição. O texto diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Todos o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: não desanime, não tenha medo, Jesus está no controle. À guisa de introdução, quero falar 4 fatos que são importantes para a nossa reflexão nesta manhã. O primeiro deles é que as tempestades da vida existem, e elas são reais, elas estão absolutamente presentes na nossa vida, porque são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos. Chegam para aqueles que estão no palácio e aqueles que estão na choupana, para os mais cultos aos iletrados. As tempestades são democráticas, elas vêm, mas hoje ou mais amanhã, elas vêm, são inevitáveis, não tem como você se blindar, não tem como você viver numa redoma de vidro. A vida não se desenrola num parque de diversões. A vida não é um jardim grinaldado de flores. Cruzamos desertos tórridos, vales escuros, enfrentamos lutas, lágrimas rolam pelo nosso rosto, a dor aperta o nosso coração. Esta é a realidade da vida. A segunda verdade que eu gostaria de lhes dizer à guisa de introdução é que as tempestades não apenas são inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Você acorda de manhã, está tudo bem, e quando você vai dormir, seu rosto está banhado de lágrimas. É um acidente, é uma doença súbita, é um divórcio traumático, é um luto doloroso, é uma perda financeira radical,
É uma situação que você jamais imaginava que pudesse acontecer na sua vida, mas acontece. Pegando você de surpresa, botando a sua vida de ponta cabeça. Mas a terceira verdade, ainda na linha da introdução da mensagem, é que as tempestades não são apenas inevitáveis e imprevisíveis. Em terceiro lugar, elas são inadministráveis tantas vezes. As coisas fogem do seu controle. Você quer ir para a direita e o seu barco é jogado com fúria para a esquerda. Você quer avançar e você recua. Aquilo que parecia tão fácil de resolver, de repente se transforma num monstro na sua vida e você não consegue mais resolver. É um filho criado com todo zelo, que de repente entra na adolescência, se envolve com coisas perigosas, amizades perigosas, se desvia, entra nas drogas, transtorno da família. Mas eu quero concluir dizendo que, em último lugar, quarto e último lugar, as tempestades da vida são também pedagógicas. Louvado seja Deus, pedagógicas. Sabe o que significa isso? Tudo que vem à sua vida, por mais carrancuda que seja essa providência, pode isso estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus tem um plano nisso. Deus vai usar essa experiência dolorosa de tempestade, não para destruir você, mas para tonificar as musculaturas da sua alma. Não para levar você ao naufrágio, mas para conduzir você a uma experiência mais profunda com Ele. Quando Deus nos permite passar por uma situação adversa, difícil, amarga, Ele quer nos dar lições mais profundas, que de outra sorte nós não conseguiríamos aprender. Então, dito isto, a título de introdução, peço que você, com a Bíblia aberta comigo, passemos a considerar algumas lições desta passagem. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já falou, deu aulas, pregou um dia inteiro, você sabe que ao final do dia você está exausto. Então Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Mas antes disso ele diz para os discípulos: passemos para outra margem. Enquanto eles estão navegando para outra margem, eu estou falando do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, e você sabe que esse mar não é um mar, é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã de um lado, as montanhas da Galileia do outro. Enquanto navegam, subitamente surge uma tempestade de vento, e o barco é varrido de um lado para o outro. E os discípulos inicialmente devem ter pensado: vamos deixar o mestre descansar, nós temos habilidade e capacidade de resolver esse problema. Mas na medida em que eles tentavam resolver o problema, o mar se agigantava, as ondas se tornavam mais furiosas, o barco era sovado com fúria pelo vento tão furioso, estava se enchendo de água, e a morte mostrando para eles a sua carranca.
E então recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, a grande bonança, e agora Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles se entreolharam e perguntaram uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Notem comigo, irmãos, que esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta que está no verso 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, como o texto está regido por essas 3 perguntas, me deterei em trabalhar essas 3 perguntas na meditação desta manhã. Vejamos então a primeira pergunta. Esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta, esta é a nossa pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta da angústia, é a pergunta da vulnerabilidade humana, é a pergunta das fraquezas humanas, é a pergunta de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo, está enfrentando uma doença e a medicina diz: não tem mais jeito, está enfrentando uma crise conjugal e parece que não vê nenhuma janela de escape para uma solução que traga paz à alma. A grande pergunta, meus amados, é por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta com esse tom de censura a Jesus? Mestre, não te importa que pereçamos? Não estás vendo a nossa dor? Não estás vendo o nosso aperto? Não estás percebendo o nosso perigo? Não vais fazer nada. Mas por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque alguma coisa não estava bem resolvida na mente deles. Primeiro lugar, eles não estavam conseguindo conciliar a obediência à ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade que estava enfrentando. Não é muito difícil nem para você nem para mim entendermos a tempestade que Deus mandou atrás de Jonas. Jonas tinha desobedecido a Deus. E no imaginário nosso comum, a gente pensa assim: quando um crente se afasta de Deus, Deus manda uma tempestade atrás dele, e manda mesmo. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar ao caminho da obediência. Agora, como é que eu vou entender que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando com Deus, eu estou obedecendo a uma ordem expressa de Jesus, e a tempestade vem? E a tempestade chega, e o vento contrário começa a me ameaçar. Na cabeça deles, isso não estava bem resolvido, porque a nossa expectativa é essa: se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo, nenhum imprevisto vai acontecer. Mas havia um segundo problema que levou esses discípulos a perguntarem a Jesus nesse tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Qual era o segundo problema? Era a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus em atendê-los. Por quê? O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E parece-nos que um dos dramas que nós enfrentamos na vida é que quando a coisa pega,
quando o calo aperta, quando a dor lateja em nossa alma, quando as lágrimas quentes rolam em nossos olhos, quando a noite parece escura demais, você grita por socorro e só escuta o eco da sua voz. Deixa eu lhes dizer, tem hora, eu vou voltar, filho, pode ficar tranquilo. Tem hora que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Eu vou ilustrar. Vocês se lembram da Marta? Quando seu irmão Lázaro ficou doente? Jesus estava a um dia de viagem de Betânia, e Marta manda um recado para Jesus assim: está enfermo aquele a quem amas. A casa dela estava cheia de gente. Talvez as pessoas questionando: Marta, será que Jesus vem? Eu falei: ele vem, claro, ele é nosso amigo. E eu, Lázaro, piorando, e Jesus não chega. Aí a pessoa gastou um dia para ir de Betânia, onde Jesus estava. Ao dar o recado, Jesus disse para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Mas manda um recado para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Quando o emissário retorna no segundo dia, que era um dia para ir, outro dia para voltar, talvez apressadamente já vai dizendo para Marta: ô Marta, Jesus mandou falar para você que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz a Bíblia que Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias que fica, 3 dias. No 4º dia é que Jesus vai. Quando Jesus chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. E a primeira palavra que Marta falou para Jesus não foi a saudação Shalom. Foi uma palavra de censura: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, o senhor chegou tarde demais, agora não adianta mais. E Jesus: Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. E Jesus: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. Talvez você, meu amado, que está aqui hoje, minha irmã, você está aguardando um milagre de Deus na sua vida, uma resposta às suas orações há anos. Mas o que eu posso dizer para você é que Deus nunca chegou atrasado. Quando Ele parece chegar atrasado, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Mas sabe por que esses discípulos estão angustiados? Tinha uma terceira razão. Primeiro, que eles não conseguiram conciliar a ordem com o problema. Segundo, eles não conseguiam conciliar a urgência da necessidade com a demora. E a terceira razão, eles não conseguiam conciliar a angústia avassaladora com o silêncio de Jesus. Porque se ele está dormindo, ele não só não está trabalhando, mas também não está falando. E eu vou lhes dizer que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Quantos de nós, irmãos, nas noites mais escuras da alma, já gritou: socorro! E parece que a nossa voz ecoa no espaço e nenhuma resposta chega. Mas quando Deus está em silêncio, Ele não está inativo, Ele não perdeu o controle.
Ele está trabalhando e trabalhando por nós e não contra nós. Pois bem, diz a Bíblia então que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e é uma grande bonança. Me impressiona, entretanto, observar que numa segunda ocasião, quando houve uma tempestade, aí Jesus não estava dentro do barco. Vocês se lembram disso, está registrado em Mateus 14. Lá naquela segunda ocasião, Jesus mudou a metodologia. Aqui, primeiro ele acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. Lá na segunda ocasião, primeiro ele acalmou os discípulos, para depois acalmar o mar, dizendo assim para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Só então ele acalmou o mar. A pergunta é: por que ele mudou de metodologia? Por uma razão muito simples. O Senhor Jesus sabe que tem hora que a tempestade mais terrível na nossa vida não está do lado de fora, está do lado de dentro. Tem hora que o seu maior problema não é a circunstância, é o sentimento. E Ele, como aquele que nos conhece, sabe quando é que primeiro tem que atender a solução do problema, e em segundo lugar, quando ele tem que atender a solução do problemático. Ele é poderoso nesta manhã para acalmar tanta tempestade que está dentro da sua alma, como a tempestade que está fora de você. E depois que ele acalmou o mar, diz o texto no verso 40, que Jesus pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Agora, só convido você para se transportar para aquela circunstância, para aquela ocasião, e perguntar assim: se você estivesse lá dentro daquele barco, você estaria com medo? Ô, gente, eu fiz um único cruzeiro, um navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas grande, navio grande, uma vez só na vida. Saiu de Santos, foi para o interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Pegamos ondas de 5 metros. Foi um desespero. Todo mundo dentro do navio ficou com náuseas. Todo mundo. Você ia sair, você tinha que cambalear nos corredores e todo mundo vomitando nos corredores. Você não imagina o que é você começar uma viagem, o navio está todo mundo nauseado e você sabe que tem 8 horas pela frente. A única oração que eu fazia era essa: ó Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagine o que é um barquinho de pescador, no meio do mar, já de noite, o mar furioso, moendo o barquinho, água entrando, a morte mostrando a carranca, a situação humanamente desgovernável. Você ficaria com medo? Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Mas por que eles deveriam estar com fé e não com medo? Bom, eu quero lhes dar 4 razões por que eles deveriam ter fé e não medo. Para ajudar a vocês na memorização, usarei um recurso mnemônico. As 4 razões para eles terem fé e não medo, começando com a letra P. Primeiro, deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse assim: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, claro. Então vou lhe dizer algo sublime agora. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra.
Em todas as suas promessas nós temos o amém, o sim de Deus. Ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Você sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Segundo lugar, sabe por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus com eles. Quem é Jesus? O Criador do mar, o Criador do vento, o Criador da terra, o Criador do céu, o Criador do universo. Agora eu pergunto a você, será que a criatura poderia ser maior que o Criador? Será que o mar poderia derrotar o Criador do mar? Aquele que criou todas as coisas estava dentro daquele barco. Aquele barco não podia afundar com o Criador do universo, o Filho de Deus. E Jesus prometeu para você e para mim o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque o Todo-Poderoso está conosco. Terceiro lugar, sabe por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. Agora, tem uma pergunta importante a fazer. Ele sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim, claro. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. O que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não sob o seu controle, sob o controle de Jesus. Você pode ter paz no vale. Você pode ter paz na tempestade. Mesmo que as rédeas tenham saído das suas mãos, Deus continua com as mãos no leme da sua história. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É maravilhoso você notar em Marcos que, propositadamente, Marcos reúne ao redor desta passagem 4 episódios que retratam o poder de Jesus. Primeiro nesta, onde ele tem poder sobre as leis da natureza, o vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Mas notem comigo que em seguida, capítulo 5, ele desembarca do outro lado, na região leste do lago, na região das montanhas de Golã, em território pagão, no território de Gadara, num despenhadeiro, dentro de um cemitério, de noite, quando entre os sepulcros tem um homem gritando, ferindo-se com pedras, louco, furioso, que ninguém podia prendê-lo com algemas. E quando Jesus entra, e a cena era de medo, porque tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite, a gente viva. E aquele homem se prostra diante de Jesus. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião, porque somos muitos. O que é uma legião? Uma legião é uma corporação romana de 6.000
soldados. Dentro de um único homem tinha 6.000 demônios, capaz de sair de um homem e entrar em 2.000 porcos, levando-os ao precipício e à morte. Mas Jesus liberta aquele homem. Jesus transforma aquele homem. Jesus faz daquele homem um missionário, para provar uma coisa para nós: ele tem poder sobre as leis da natureza e ele tem poder sobre os demônios. Me impressiona, pastor Amarildo, nesse texto, porque os demônios fizeram alguns pedidos para Jesus. O demônio não ora, mas faz pedido. Primeiro pedido: não nos atormentes antes do tempo. Segundo pedido: não nos mandes para fora do país. Terceiro pedido: mande-nos para essas manadas de porcos. E Jesus atendeu as 3 petições dos demônios. Mas agora que o homem está curado, liberto, ele faz um pedido para Jesus: deixa-me ir contigo. E Jesus não atendeu o pedido do homem salvo e liberto. Jesus diz: não, vai para os teus e conta lá para a tua família o quanto Deus fez por você. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar uma coisa. Primeiro, que os demônios não são um mito, uma lenda. Segundo, para mostrar para o mundo inteiro o poder destruidor dos demônios na vida de uma pessoa, capaz de sair de um único homem que era foragido da justiça, ninguém conseguia botar mais a mão nele, ele quebrava a algema, a família tinha enjeitado a ele, a sociedade tinha enjeitado a ele, os vivos tinham enjeitado a ele, vivia entre os mortos. Para mostrar para o mundo que os demônios vêm para roubar, para matar e para destruir. Terceiro, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar para o mundo inteiro os valores da sociedade mundana. Porque os gadarenos, ao chegarem e verem aquele homem liberto por causa dos porcos, expulsaram Jesus dali. É uma sociedade que ama mais os porcos do que pessoas. Quarto, sabe por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar para o mundo inteiro que quem manda é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Quem domina e tem poder sobre os demônios é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Então Jesus aqui prova que ele tem poder sobre os demônios. Mas quando você segue a leitura em Marcos 5, Jesus demonstra poder, agora não só sobre as naturezas, não só sobre os demônios, mas sobre a enfermidade, porque tem uma mulher hemorrágica, 12 anos esvaindo-se em sangue, a medicina não resolve o seu problema, o seu dinheiro está se acabando com tratamentos que não tiveram qualquer efeito para ela, e ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela tocou na orla das vestes de Jesus, e a hemorragia estancou-se no mesmo momento. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, é do Filho de Deus. Mas em seguida, no capítulo 5, Jesus está indo no meio da multidão, porque Lázaro, o chefe da sinagoga, rogou a Jesus: Senhor, vá comigo à minha casa, porque a minha filhinha única de 12 anos está muito doente, está à beira da morte. E Jesus caminha com ele. Quando chega alguém, diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O desespero, a dor, a angústia, filha única. E Jesus olha para ele e diz: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus chegou na casa de Jairo, a menina estava ainda
estendida na cama, o seu corpo sem vida. Jesus se aproxima e diz: menina, talita cumi. Significa: menina, está na hora de acordar, está na hora de levantar. E a morte escuta a voz de Jesus, e a menina ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte, ele matou a morte, ele ganhou vitória sobre a morte, e ele se levantou com um corpo de glória, e ele promete para você que se você crer nele, você nunca morrerá eternamente, porque você e eu também teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. E você pode olhar como Paulo para a morte e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Senhor tem poder sobre a morte. Mas agora, irmãos, vamos para a última pergunta do texto. Eu fico imaginando o mar se acalmando como uma fera selvagem que precisa ser acalmada, o barco balançando, os discípulos todos molhados porque o barco já estava se enchendo de água, aquelas jorros d'água batendo no barco, e eles estão completamente tomados de uma santa reverência, perguntando uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Quem é este? E nós poderíamos responder essa pergunta hoje dizendo o seguinte: este é aquele que, junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do universo, no conselho da Trindade, traçaram um plano perfeito para a sua, para a minha, para a nossa vida. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo, pelo sábado. Tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias prometido, este é o Filho de Deus, que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, Criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Quem é este? Ora, este é aquele que pode dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa herança, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é o Filho de Deus que desceu da glória e entrou na nossa história e pisou o nosso chão e bebeu a nossa água e chorou a nossa lágrima e sentiu a nossa dor e carregou com os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Quem é este? Este é aquele que no Getsemane suou sangue por amor de nós, é aquele que chorou no Getsemane, aquele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio, este é aquele que foi espancado e vilipendiado no pretório romano, este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e andou pelas ruas de Jerusalém apinhadas e debaixo de uma multidão sangue sedenta gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quem é este? Este é aquele que foi pregado naquela cruz, naquele leito vertical da morte. Este é aquele que transformou aquele patíbulo de horror no instrumento da sua própria salvação. Quem é este? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, ele é aquele que matou a morte, este é aquele que ressuscitou gloriosamente, este é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos, este é aquele que voltou para o trono, este é aquele que está sentado à destra de Deus, este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele em quem você e eu vamos reinar para sempre e sempre e sempre, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais luto, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais pecado, e nós estaremos com Ele e para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, reinando com Ele, desfrutando da glória dEle, contemplando a Ele, usufruindo a glória dEle. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é o nosso glorioso Redentor, este é aquele que diz para você e para mim hoje: você não precisa ter medo, você pode ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.